Vamos agora pra Honey Lemon Soda. Muito obrigado, Jace Staff, por você fazer mais um anime, dos 37 animes que você faz por temporada. E o quanto a Jace Staff fudeu Honey Lemon Soda. Mas antes, na verdade, eu realmente não me lembro a sinopse. Tem um negócio dela tomar açucada, aí o cara dá açucada... Ai, meu Deus, eu não lembro disso, eu não quero saber. Eu não sei. Eu não sei. Qual que é a Você sinopse? não lembra? A Uka, nossa protagonista, ela que está entrando numa nova escola de ensino médio, só que ela é bem recebida com uma sucada sem querer pelo nosso outro protagonista, o Kai. E o Kai é um cara meio cuzão, ele é muito grosso, no sentido de emoção, não pense besteira. Ai, que violência. Só que ela é uma garota muito introvertida, muito fechada, ela não consegue botar pra fora os seus sentimentos. E ela vai passar por esse tempo na escola, junto com o Kai e toda a turma, uma chance de poder finalmente agir e botar pra fora o que ela realmente sente para tudo, seja com amigos, seja com a família, seja com seus sentimentos amorosos, seja com o que for. Porque Honey Lemon Soda é muito sobre ação. E realmente no sentido de agir. E eu começo falando essa frase porque quando a gente viu o primeiro episódio juntos, eu não lembro quem falou que Honey Lemon Soda é que nem Kimi ni Todoke, só que pior. E eu penso, cara, isso me lembra quando o Thanos chegou pra mim e falou: vamos ver já com o caralho, tipo Oregairo. Cara, cada frase pior que a outra que vocês me mandam, que puta merda, hein? E eu pensando, nas minhas comparações são hiperbólicas. Não, pelo menos ela faz sentido, né? Mas assim, eu entendo por quê. Porque tem esse começo da garota tímida e do bullying. Então você pensa, é tipo Kimi ni Todoke no início, pelo menos. Só que não. Porque tem uma diferença muito crucial na ali do que eu tava assistindo. Principalmente que eu tinha visto recentemente, eu pensei, não tem nada a ver com Kimi ni Todoke, gente. Kimi ni Todoke é muito sobre pureza. A pureza das relações, a pureza da própria Sawako reagindo a isso. Tanto que se você for ver, o bullying não importa em Kimi ni Todoke. Porque a própria Sawako não é que ela não liga, mas ela não trata o bullying que ela sofre como algo realmente problemático. É só uma, pô, eu quero tentar agir, ter certas amizades aqui. E ela consiga, o pessoal em volta dela vê essa pureza e se encanta. Isso, não é isso que acontece em Honey Lemon Soda. Honey Lemon Soda, inclusive, está muito mais para Fruits Basket do que para Kimi ni Todoke. Porque ele é muito sobre ação e muito sobre agir perante suas emoções. É a frase que até o Kai solta no próprio primeiro episódio. Não importa o que você vai fazer, mas haja, porque senão nada e ninguém pode te ajudar. Então, você vai ver essa frase sendo usada à torta e à direita para ações cada vez mais exageradas. Então você tem a sucada na cara, tentando mostrar essa liberdade pra personagem, só que é muito esquisito. Você tem o segundo episódio, que é o maior exemplo negativo disso, porque envolve muitas cenas de quase abuso e quase sequestro. Meu Deus. E quase cadeirada na cabeça pra várias expulsões. É muito louco. E realmente isso é um teste de expressão de descrença desgraçado. Se você achou o primeiro episódio bizarro, não veja o 2. Se você gostou do primeiro episódio, vai pro 2 e faz um teste. Porque, rapaz... eu falo por mim. Eu tentei dar uma chance, eu vi o 2, eu falei, puta que pariu, eu não creio que isso tá acontecendo. Mas ainda assim eu dei uma chance, por quê? Porque tem coisas que eu realmente gosto em Honey Lemon Soda. Até da própria produção. Eu gosto, por exemplo, como a trilha do Akira Kusemura, ela é muito mais imersiva do que por montagem de cena. Eu lembro até que a gente tava assistindo que o Igor ficou puto. Nossa, mas tá 3 minutos só tocando a mesma trilha? Ótimo! Porque as trilhas, se você até pega, inclusive, no Twitter e no canal do YouTube dele, que ele postou algumas faixas, você nota que elas são muito mais de ambiente e imersão para um pensamento. Então, você sempre vai notar, por exemplo, que a Uka ou o Caio, normalmente a Uka,
ela tá narrando os próprios pensamentos e a percepção dela relacionada às cenas que estão acontecendo. Então, é realmente para você muito mais se inserir na personagem e até mesmo entender que, como eu falei até pro Tandem-Off, você ter coitadismo por ela, na real é justamente estar fazendo o que a obra não quer que você faça. Porque sentir o coitadismo é justamente deixar ela numa zona de conforto. E essa zona não pode acontecer. Muitas vezes, inclusive, é algo que é botado contra a parede, na questão de, beleza, você foi ajudada pelo Kai, e você tá agora tentando evoluir como pessoa com a ajuda do Kai, e você conversa com o Kai de 5 em 5 segundos, ele mesmo fala que é a tua babá. Você não acha que você é muito dependente dele, não? E a primeira reação dela, eu acho fascinante, que é, eu não sei, Kai me responda. Puta que... Porque ela tem... Não, isso é interessante, inclusive. Porque ela tem uma grande dificuldade inicial de realmente saber se separar. O apelido até que ela tinha de Pedra faz bastante sentido porque ela tem muita dificuldade de comunicação. Então, ela não saber se expressar e a primeira coisa que ela pensa é: puta, eu preciso de que alguém me responda por mim. Faz muito sentido. E à medida que os episódios vão passando, vai ocorrendo muitas ideias positivas de tirar ela aos poucos dessa zona de conforto e fazer ela pensar por si mesma. Então você tem um momento que ela vai trabalhar no festival, um momento que ela tem problemas grandes com o pai, que é extremamente superprotetor. Um momento onde ela tá tentando reorganizar seus sentimentos pelo Kai. São vários momentos onde ela finalmente se bota pra pensar por si própria. Isso é uma boa evolução dentro dessa série. Inclusive, tem uma cena que eu acho muito engraçada, porque é uma grande relação de sadomasoquista. Você tem o Kai segurando a mão dela no festival, falando, vamos embora aqui. E ela, mas eu vim com as minhas amigas, eu não sei. Ele olha pra cara dela e por mais babaca que ele seja, ele tem um ponto. Olha, eu não vou te impedir, mas eu quero ir embora. Se você quer ir, você solta da minha mão. E ela olha e pensa, eu vou soltar. São momentos pequenos assim, mas que são extremamente novelescos. Mas que trazem uma carga, que nem Fruits Basket mesmo, dessa questão das emoções em volta de um crescimento que a personagem realmente precisa ter. E é muito bem-vindo, porque cada vez mais, de fato o que eu ouvi falar, que foi onde eu dropei, logo depois do 3 a série melhora bastante nessa questão de evolução de personagem. Tanto da Uka, quanto principalmente dos personagens em volta. E tem o fator de Steph. Que esse fator é muito esquisito. Porque assim, de fato, a produção ela é estranha. No geral, a animação não consegue acompanhar. Principalmente os designs ficam muito esquisitos, porque eles são bem shoujos e tentam representar algumas ideias de olhar, por exemplo, as rodelas de limão na cara da Uka e tal. Só que o anime não acompanha isso muito bem, então eles quebram com frequência. Porém, eu aprecio algumas ideias trazidas, por exemplo, pelo Hiroshi Shikiori, que é o diretor, de trazer a série para ser um ambiente mais imersivo. Porque você olha o primeiro episódio, por exemplo, ele é bem diferente do mangá. Eu dei uma olhada no capítulo 1 e, tipo, as cenas são muito mais contemplativas e muito mais sóbrias do que a ideia do mangá, que é pra ser um pouco mais dinâmico. Tem algumas piadinhas, quando a Uka é mais travada, eles fazem isso como uma piada, pra deixar bem claro. E ele fala, não, vamos tentar puxar realmente pro lado mais fechado, mais do que ela... mais monótono mesmo. E eu acho interessante, porém, a Steph não acompanha. A direção de arte normalmente não acompanha, principalmente a ideia visual não acompanha, só acompanha a trilha sonora. Que é aquilo que eu falei de ser muito mais imersão de pensamento. Então isso funciona. Mas às vezes ocorrem cenas como, um bom exemplo, no primeiro episódio que joga um sapato da Uka no lixo e tá lá um take dela olhando pro lixo, de costas. Essa cena não tem no mangá, ela é feita de forma diferente, mas o take no anime é ela de costas olhando pro lixo. E é só isso, por alguns segundos. E eu penso, tá, acontece alguma coisa, a trilha vai crescer, alguém vai falar, tem alguma coisa a acontecer pra esse momento fechado,
Nem ao menos você vai abafar o som de fundo dos personagens falando. Não? Ok, não acontece nada então. Isso é meio triste, porque inclusive, um ponto positivo. Como a J.C. Staff já entregou, ó, essa é uma das piores coisas que a gente pode entregar aqui, os outros episódios são mais acostumados. Puta que pariu. São acostumáveis. Inclusive, não são acostumáveis. Os episódios 6 e 11 de Honey Lemon Soda são ótimos. Principalmente ótimos de visual. Porque você tem o... eu esqueci o nome dele agora. É um diretor que ele tá muito mais acostumado em fazer aberturas. Ele fez as aberturas de Working e dentro desse staff ele fez as aberturas de Shinigami Bochan. E o cara, pra dirigir Honey Lemon Soda, ele mostra umas ideias muito boas, cara. Principalmente que ele brinca muito com a ideia da viagem de avião, de passagem de tempo. É o Kiyotaka Ohata. É um cara que realmente quis brincar um pouco mais com os visuais pra deixar a série mais dinâmica e cômica, mas sem perder a ideia mais contemplativa, e mais novelesca que a série tem. E, cara, eu queria que ele fosse o diretor do anime inteiro. Porque o Nishikiori, eu já falei dele aqui, por exemplo, em Delicus Nursery. Eu sinto que esse cara tá muito preso no tempo. Porque ele tem boas ideias, mas notavelmente a J.C. Staff não vai acompanhá-lo. E tem coisa, por exemplo, aquela cena que eu falei dela olhando pro lixo, que parece de fato algo que eu veria num anime dos anos 2000. Uhum. Tá, feito daquela forma em específico, só que melhor. Só que a gente não tá nos anos 2000 e ele não tem os recursos pra isso. O que resulta numa cena extremamente esquisita e até meio datada, em certo ponto. Uhum. Então, quando o Nishikiori dirige, normalmente não é tão interessante. Quando são outros diretores, principalmente o Ohata, aí a série deslancha bastante, que realmente foram até... Eu comentei no Twitter que eu acho que essa cena, o episódio 11, foi o meu episódio favorito da temporada. Ele não é exatamente o grande de história, mas o que ele consegue transpassar por sentimento e ideias visuais, eu acho, maravilhoso pro que você quer fazer, cara. Acho que é um anime que realmente se esforça e traz as suas ideias sobre a adolescência, sobre você ter que agir dentro do seu ambiente escolar, porque ele não vai mudar por você. Isso tudo demonstra uma série que sabe o que tá fazendo. Infelizmente, você tem esse fator emocional demais, então algumas cenas são muito ridículas, até pro meu gosto, que adora esses dramalhão. E você tem a J.C. Staff puxando assim um pouco pra baixo, porque nem toda a cena pode ser melhor, ou melhor ambientado, melhor dirigido, então fica uma coisa muito mais seca de vez em quando. Uhum. Mas é um anime que, assim, pra quem, inclusive, tá na seca de shoujo, porque, de fato, muito shoujo não é adaptado, e quando é adaptado, Vampire Dormitory, ver Honey Lemon Soda tendo uma adaptação razoavelmente decente, é de fato bom. Você tem umas boas vozes, boa trilha sonora, alguns episódios em si são muito impactantes. Recomendo quem gosta do mangá, veja o 6 e o 11, porque eu pessoalmente achei ótimos episódios dinâmicos. E pra quem se interessa, aproveite e assiste. É um anime que, principalmente se você for adolescente ou estiver entrando um pouco mais dentro desse mérito de gostar de animes escolares, é um anime que pode te pegar bastante, mas tenha um pouquinho de paciência pra linguagem dele, porque a linguagem dele realmente acaba afastando. O episódio 2, aquela cadeirada, eu não tenho aquilo. Por fim, quanto você dá pra ele? Eu, de bom humor agora, porque o meu God vai ser pra daqui a pouco, no caso que a gente tá gravando, vou dar um 7 pra ele. Ele começa mal, mas levanta bem. Mas é aquilo. Paciência! Vamos, depois do 3 fica bom!